Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao canal. Meu nome é Igor e essa é a nossa última videoaula tratando sobre as questões ambientais. E por isso eu escolhi um tema muito importante que cai bastante nas provas, nos vestibulares, mas que também é essencial para nós, cidadãos do mundo, sabermos, compreendermos e debatermos sobre esse assunto. Eu estou falando do desmatamento. Vamos aprender? O desmatamento é a perda da cobertura vegetal de um determinado espaço, ou seja, é quando a gente retira as plantações, né, a vegetação de um determinado local, quaisquer sejam os motivos que levam a gente a fazer isso. E o desmatamento é um dos maiores problemas ambientais da atualidade, principalmente quando a gente está falando sobre o desmatamento florestal, porque muitas vezes ele acontece numa área protegida, numa reserva indígena, e como nós vamos ver mais para frente nesse vídeo, o desmatamento faz parte de um complexo criminoso muito grande. A nossa história com o desmatamento começou há muitos e muitos anos atrás, com a chegada dos portugueses em nosso território no ano de 1500. Como muitos de vocês já devem saber, o Brasil ele é um território, né, um país de clima tropical. E por causa disso, é mais fácil plantar diferentes tipos, diferentes espécies de plantas por aqui. Isso faz com que a gente tenha uma flora abundante e diversificada. E antes dos portugueses chegarem no nosso país, né, a nossa vegetação, nosso território, ele era praticamente virgem, intocado. Pensem comigo, o interesse da população nativa, dos índios, era nada se comparada à exploração que os portugueses fizeram quando chegaram por aqui, né? Eles plantavam nas nossas terras, eles adentraram o continente, levando ouro, roubando madeira, eles construíram vilas, né, e toda uma infraestrutura que foi crescendo ao longo dos anos até ficar como é hoje. E um fato que exemplifica bem essas mudanças são os mapas que mostram as áreas do bioma, né, de Mata Atlântica antes e depois do descobrimento. Esse bioma ele se dá principalmente ali na região litorânea, que foi onde o Brasil começou a se desenvolver e na época, né, sem nenhuma preocupação ambiental. Eu vou colocar as imagens aqui, vocês vão poder olhar como que era antes e depois. É uma mudança assustadora. Apesar do mundo estar de cabeça para baixo e ser cada dia mais difícil ter fé na humanidade, eu sei, eu acredito que ninguém sai por aí cortando árvores por simples prazer. Tipo, olha o mandiroba, vamos cortar? Eu espero que não. Por isso, por trás do desmatamento, tem grandes motivos. E por grandes motivos, eu quero dizer grandes motivos. E entre esses motivos, eu vou citar três. O primeiro é a atividade agrícola e a pecuária, né? Que é quando a gente desmata para produzir algum alimento ou para criar algum animal, principalmente o gado, é o que mais acontece. Um outro é o processo de urbanização, que é quando a gente desmata para fazer um loteamento ou para ampliar ou até mesmo criar uma cidade nova, que é mais difícil nesses dias de hoje. E por último, mas não menos importante, é a extração de madeira. A madeira ela é um produto, né, muito valorizado e muito versátil. Então eu tenho certeza que se você parar agora e olhar ao seu redor, de qualquer lugar que você estiver assistindo esse vídeo, você vai encontrar, né, alguma coisa feita de madeira, nem que seja um papel ou um móvel. E são produtos muito valorizados e utilizado por muitos outros tipos de indústrias. Agora você pode estar se perguntando, mas Igor, várias dessas coisas que você citou são muito importantes para a nossa economia, né, para o desenvolvimento da sociedade. Então não é impossível parar de desmatar? E é aí que a gente precisa entender a diferença entre o desmatamento legal e o desmatamento ilegal. Existem, né, além de ONGs, movimentos sociais, órgãos públicos que regulamentam o desmatamento, né, que falam onde é permitido, onde que não é, as quantidades que isso deve ser feito e que fiscalizam essa prática. No Brasil, esse órgão é o IBAMA, que foi criado em 1889 pelo governo Sarney e que atua em todos os estados, né, regularizando e fiscalizando essa prática. A principal questão acerca do desmatamento, principalmente florestal, foi o que eu falei no início do vídeo, é que ele é o ponto de partida para um grande complexo criminoso, que muitas vezes inclui o suborno de autoridades, a invasão de área protegida, né, de reservas indígenas, comércio ilegal internacional de madeira, mão de obra escrava, indústria sem regulamentação, entre outros. Uma prática muito comum na região amazônica, né, principalmente ali nos estados do Amazonas, do Pará, de Rondônia, é a grilagem.
que é a posse de territórios alheios por meio de documentação falsa. E isso começa muitas vezes a partir do desmatamento. O esquema criminoso acontece mais ou menos assim. Escolhem uma área florestal, né? E aí normalmente uma madeireira chega lá e faz a extração das madeiras mais valiosas para vender e arrecadar dinheiro. E aí você pode estar se perguntando, mas Igor, se existe a regulamentação, os órgãos fiscalizadores, como que eles conseguem retirar a madeira? Aí que tá, normalmente eles fazem essas atividades durante a noite, às escondidas, ou então eles constroem estradas finíssimas, né, muito estreitas, sob as copas das árvores, que aí as imagens de satélite não vão detectar a atividade. E depois que essas madeiras são recolhidas, muitas vezes acontece o suborno de autoridades que vão olhar para aquela madeira e criar um documentozinho falso, falando, ó, essa madeira aqui, ela é madeira legal, de uma área que é permitida a exploração, pode ser vendida, mentem o tipo de madeira, porque existem algumas madeiras que são proibidas a comercialização, né, a retirada, que estão em áreas protegidas. E aí elas seguem, né, trânsito e depois venda. E aí, voltando para a terra, né, depois que eles retiram a cobertura vegetal, depois que eles fazem o desmatamento, eles vão lá e começam a realizar alguma atividade econômica, né, agropecuária, para mostrar que a terra é produtiva. E então os grileiros vão lá atrás dos programas do governo de regulamentação de terras, né, e falam, olha aqui, eu tenho essa terra, tem um documento aqui antigo que eles forjam falando que a terra era deles, mostra que ela é produtiva, então eles conseguem a posse legal daquele território. Então é todo um esquema criminoso que envolve desde madeireiras, né, até mão de obra, talvez a mão de obra que retirou a madeira é uma mão de obra escrava, não regulamentada, tem a questão das autoridades serem subornadas, enfim, da grilagem. É um esquema criminoso que, inclusive, vou colocar na descrição desse vídeo uma reportagem, né, uma matéria do National Geographic, que é muito importante para vocês lerem e verem todo esse esquema que o IBAMA não consegue simplesmente pegar porque é muito organizado. Entendido a complexidade sobre o desmatamento e todas as questões criminosas que envolvem, a gente precisa falar sobre as consequências ambientais dessa prática. Vamos lembrar, né, que são as plantas que realizam, através da fotossíntese, o consumo do CO2, que a gente já falou nos outros vídeos, né, na atmosfera, e faz a liberação de oxigênio. Então, elas são essenciais para a manutenção aí da vida no planeta Terra. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, vamos todos salvar a Amazônia, porque a Amazônia é o pulmão do mundo. Apesar dessa afirmação ser falsa, porque os verdadeiros pulmões do mundo são as algas no fundo dos oceanos, a floresta amazônica é sim essencial, né, para toda essa questão da sustentabilidade, da manutenção da vida na Terra. Pensem comigo, muitas das árvores ali que são derrubadas, elas demoram centenas de anos para se desenvolverem, então elas durante muitos anos elas foram produtivas, né, produziram bastante oxigênio. Além do mais, elas são essenciais porque o solo da Amazônia ele é pobre em nutrientes. A maior fonte de nutrientes está na camada de matéria orgânica que cai dessa vegetação e que possibilita com que a terra seja produtiva e que crie toda aquela exuberância da floresta amazônica que a gente conhece. Nós não podemos esquecer também que o desmatamento é uma das principais causas dos incêndios florestais, né? O que acontece? Com o desmatamento, a retirada da cobertura vegetal, da copa das árvores, a incidência dos raios solares nos solos é maior. E por causa disso o solo fica mais seco e mais propenso a incêndios. A gente também precisa falar, né, sobre a questão da fauna e da flora da Amazônia, que com o desmatamento, com a caça e outros problemas, vem causando a extinção de espécies importantíssimas e riquíssimas da nossa biodiversidade. E por isso eu tenho um apelo a fazer, né, que essas questões abram os nossos olhos para a situação da atual conjuntura política brasileira, onde diversas medidas vêm sendo tomadas para enfraquecer, né, as ações do órgão regulamentador, que é o IBAMA, incluindo a demissão de 21 dos 27 superintendentes estaduais deste órgão, né, pelo ministro Ricardo Salles nos primeiros meses do governo Bolsonaro. Além das inúmeras falas e atitudes que legitimam e reverenciam essa prática, o desmatamento, sempre em detrimento
das questões ambientais, né, e valorizando as questões econômicas. Não é à toa que o Brasil tem sido manchete de importantíssimos jornais ao redor do mundo, como o New York Times, né, pelo descaso do atual governo com a questão. Então fica aí um apelo para que a gente fique atento e que a gente cobre dos nossos governantes atitudes em relação a isso. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho sobre desmatamento, que é uma questão muito importante, uma questão atual e que cabe a nós ficarmos atentos e cobrarmos de quem a gente pode as ações necessárias. Então tchau e até o próximo vídeo.